Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Estamos chegando com mais um resumo da pré-temporada da Fórmula 1, quarto dia de atividades lá em Barcelona, o shakedown que tá rolando a portas fechadas, mas nem tanto assim. Temos algumas imagens, temos algumas informações, temos resultados do dia. E aqui comigo para fazer esse programa de hoje, Lívia Veiga. Salve, Lívia, tudo bem? E aí, pessoal, mais um dia aqui, né? O Eric ontem, o Gui hoje. Temos bastante coisa pra falar. Voltei das férias, agora eu chutei o Eric. Se você estava com saudade de mim, muito obrigado. Se você não estava, vai ter que me aguentar. Mas, gente, vamos começar falando dos resultados desse penúltimo dia de testes lá em Barcelona. A gente teve alguns pilotos andando bastante, hein? George Russell foi o mais rápido, 1:16.445 e deu 78 voltas, andou bastante. E olha, Andrea Antonelli em segundo, 1:17.081, deu 90 voltas, 168 voltas para a Mercedes no total só hoje. Então, para ver aí como o carro da Mercedes está funcionando bem e eles estão conseguindo cumprir o programa deles. Charles Leclerc foi o terceiro, 1:18.223, 83 voltas, bastante também para o Leclerc. Piastri, 1:18.419, 48 voltas. Vamos falar da situação da McLaren depois, que a McLaren andou só meio dia. Lindblad em quinto, 1:18.451, 47 voltas. Lewis Hamilton, 1:18.654, 87 voltas. Olha só, Ferrari dando 170 voltas ao longo do dia, um número bem expressivo também. Liam Lawson, 1:18.840, 64 voltas. Sérgio Pérez, 1:21.024, 66 voltas. E fechando os 9 pilotos que foram para a pista hoje, Lance Stroll, 1:46.404, com 5 voltas. Aston Martin, que vai ser um tópico aqui hoje, andou pouco, mas trouxe um carro interessante. Lívia, panorama geral antes da gente entrar nos detalhes, Mercedes e Ferrari andando bastante hoje, mais de 160 voltas cada uma. E andando muito bem, né? Sim. Uma coisa que é importante sempre a gente ressaltar aqui é que esses tempos e essas voltas, elas não são oficiais. A gente não tem esses dados de fato, né? São só ali as pessoas que estão ao redor do circuito. Mas a Mercedes, ela vem andando muito e ela vem andando o dia inteiro, nos 3 dias que eles colocaram os carros na pista. A Mercedes inclusive encerra hoje, né? Exatamente. É o último dia para a Mercedes, para a Racing Bulls também, que colocou o Lindblad nessas duas oportunidades, ontem e hoje. E tá aí aberto então para Alpine, Ferrari ainda tem mais um dia, a McLaren também tem mais um dia, a Cadillac mais um dia. A Aston foi a primeira vez que eles foram para a pista, a gente até achou que não ia, porque entrou na última hora. E mal foi também. Deu só 5 voltinhas ali, antes de até inclusive dar um certo probleminha, parar no meio da pista. A Haas também tem mais um dia, pretende finalizar amanhã, e a Red Bull também. A Audi finaliza também amanhã e a Williams a gente já sabe que não vai. Amanhã, então, tendência de termos vários carros na pista, mas agora vamos entrar nos detalhes de hoje, começando com a equipe campeã mundial. Afinal, como eu falei, Oscar Piastri andou de manhã, mas não voltou à tarde, porque a McLaren identificou um problema no carro, não é isso? Exatamente. Eles já confirmaram que foi um problema ali no sistema de combustível, que eles identificaram e precisaram fazer uma análise mais profunda no carro. Então decidiram que o Piastri deu só as primeiras voltas no começo do dia e não voltaria para o período da tarde. O que não é muito diferente do que o Norris fez ontem, porque ele também andou muito mais de manhã e de tarde ele voltou só para a última hora ali, só para fechar o dia. Mas a McLaren parece estar sendo muito conservadora nessa questão. Vamos ficar de olho, afinal, atual campeã, e é uma equipe que tem um motor que aparentemente é muito bom, e aí vamos ver o que eles vão conseguir fazer no desenvolvimento do carro. Aliás, a gente ia passar para a Ferrari, mas vamos continuar falando da Mercedes. Afinal, 168 voltas. É bastante. Deixa eu ver aqui, uma corrida o GP da Fórmula 1 lá. Tem 66 voltas, a gente olhou mais cedo. Quase 3 GPs entre os dois pilotos. É bastante, a Mercedes está andando. Inclusive, uma declaração do George Russell e do Andrea Antonelli ontem chamou a atenção, né? A Mercedes conseguiu fazer uma simulação de corrida completa lá em Barcelona. Exato. E uma simulação de classificação. O Russell mais tarde entrou para fazer simulação de classificação. Inclusive, foi o primeiro a conseguir andar na casa de 1:16. Ele foi o primeiro a baixar, o que é representativo, mas nem tanto. Até porque lá em Barcelona tá muito frio, a pista tá muito gelada. Hoje de manhã o Gui até tinha falado que tava 2 graus na pista, então
é bem difícil ali para os pneus, não é o comportamento que a gente esperava. Não, é impossível, né? Se a gente pega, por exemplo, uma das corridas mais frias que a gente teve da Fórmula 1 nos últimos anos, ainda naquela temporada da pandemia, o GP de Eiffel, lá em Nürburgring, que a temperatura do ar estava na casa dos 10 graus. Hoje, a temperatura lá em Barcelona foi mínima de 6 e máxima de 12. Então isso aí para os pneus é impossível, não só para aquecimento, mas acaba desgastando também muito mais os pneus. Por ele estar operando numa janela muito longe do ideal, ele também desgasta mais rápido. Não é só o calor excessivo, mas o frio muito forte também desgasta bastante os pneus. Então, para vocês terem uma ideia, né, a pole position, o ano passado a gente viu, né, foi na casa de 1,11. Tudo bem que a gente tem expectativa desses carros de 2026 serem mais lentos que os do ano passado, mas mesmo assim é um tempo bem acima do que vai ser registrado quando a Fórmula 1 voltar lá em maio, se eu não me engano, maio ou junho, para o GP da Catalunha. Exatamente. Mas o interessante é a gente ver quantas voltas os motores já deram. Isso é importante. Porque a Mercedes, o motor da Mercedes, né, não é só a Mercedes que usa, é a Mercedes, a McLaren, a Alpine e a Williams. A Williams não tá lá, mas o motor da Mercedes já deu 500 voltas. Nossa. E até agora, ele foi o único que, aparentemente, segundo as informações que a gente tem, que são poucas, são bem escassas, é o único que ainda não apresentou nenhum tipo de problema. Irrelevante então, isso. Exatamente. Então é bem importante. Agora vamos falar da segunda equipe que mais andou hoje, Ferrari, que inclusive terminou o dia com o Lewis Hamilton feliz. Exato. Ele disse que é bem diferente do que ele teve de experiência o ano passado, né? Que ele tá um pouco mais confiante. Inclusive, o primeiro contato que ele teve, os dois primeiros contatos que ele teve com o carro foram na chuva, né? As primeiras voltas lá em Fiorano e agora em Barcelona. Na terça-feira choveu muito. E ele falou que tá bem feliz de conseguir pilotar o carro aí numa pista seca, né? De ter essa primeira experiência. E que ele encontrou coisas interessantes nesse novo carro. Não deu detalhes do que é, mas aí a gente fica esperando começar a temporada para saber. Estamos curiosos, já vimos, né, inclusive as imagens de shakedown, a asa dianteira operando um pouquinho. Vamos ficar de olho ali, porque, querendo ou não, a pré-temporada que realmente vai valer é a do Bahrein, lá em fevereiro. Saindo dessas duas, vamos falar de uma outra equipe que teve problemas hoje. Aston Martin parecia que não ia para a pista, foi, mas também não foi muito, né? Deu 5 voltinhas e o carro do Stroll, que foi quem assumiu o volante hoje, acabou parando ali perto dos boxes e colocou fim à sessão. Faltava 2 minutos já para a pista fechar, mas ainda assim, eles planejavam já começar às 8 da manhã, não conseguiram terminar de montar o carro. Aí a gente achou que ia de manhã, eles falaram, não, nossa previsão é ir para a pista entre 3 e 4 horas no horário de Barcelona. E aí o treino acabava às 6, eles só foram conseguir colocar o carro lá pelas 5:30 da tarde. Então, situação difícil aí para Aston Martin. Mal andou nesse primeiro dia, basicamente vai ter, se conseguir colocar o carro amanhã na pista, um dia de shakedown. E, aliás, o Jeff vai botar aí para vocês na tela uma imagem que o carro da Aston Martin tá diferente. Tá, aí Adrian Newey fez alguma coisa aí que, sei não, hein? Olha, a gente não é uma imagem colorida, é uma imagem em preto e branco, a Aston Martin fez isso de propósito, né, para não entregar todos os segredos, mas vocês estão vendo aí que tem alguma coisa nessa lateral do carro. O side pod parece ali uma saída de ar um pouco mais elevada, bem notável, tanto que a gente consegue notar, perceber ela numa foto em preto e branco. Vamos ficar de olho, quem sabe amanhã não tem aí mais algumas imagens e, claro, o lançamento do carro da Aston Martin, que se eu não me engano, 8 de fevereiro, alguma coisa assim. Não, a Aston Martin é dia 9 de fevereiro, junto com a McLaren. Então aí a gente vai ter realmente a ideia mais concreta de como é que vai ser esse carro. Agora, vamos começar a falar um pouquinho de amanhã. Não tivemos Red Bull na pista hoje, porque não tinha peça. É porque não tem o carro. O Hadjar acabou quebrando o brinquedinho ali na terça-feira, né? O Verstappen andou de manhã, Hadjar assumiu à tarde por conta da chuva, pista muito fria. Ele acabou rodando, bateu a traseira do carro, quebrou, diz algumas fontes que quebrou a suspensão e a asa traseira, e a Red Bull, tá esperando ainda chegar todas as peças de Milton Keynes para poder reconstruir o carro e colocar o Verstappen para fazer pelo menos um dia inteiro. Os caras pediram Sedex ao invés de Sedex 10, dá nisso, né? Inclusive, o Verstappen voltou para Mônaco ontem. Ele estava jogando online. Olha só, pegou o jatinho, foi, será que volta? Será que teremos Red Bull na pista? E, aliás, falando amanhã, vamos ter a Audi novamente na pista, a Audi que teve problemas
E que não nega os problemas de confiabilidade, mas que tem confiança de que vai conseguir superar e resolver tudo. Exatamente, não é nenhuma novidade, né? A Audi já falou várias vezes que eles vão entrar na Fórmula 1 porque eles querem ganhar, eles pretendem estar lutando pelo título já em 2030, mas é um grande desafio você construir o seu próprio motor pela primeira vez. E esse ano eles sabiam que o desafio não ia ser nada fácil. Na segunda, o carro do Bortoleto deu problema logo no comecinho da manhã. Ele só conseguiu fazer 27 voltas, não conseguiu voltar para o período da tarde. Na quarta, o Hülkenberg acabou dando 5 voltas de manhã. O carro parou também, foi levado para a garagem, depois ele voltou mais tarde, deu mais umas 50, 55 voltas. Mas a Audi tá confiante, ele sabe que eles podem ajeitar ali o problema que eles têm na mão, mas é aquele... Vamos com calma. Calma, torcedor. Realmente, calma, gente. É o primeiro ano da Audi, motor novo, carro novo. E para fechar essa nossa rodada aí da quinta-feira de shakedown, a Williams não tá em Barcelona, mas tá lá de alguma forma, né? Mas basicamente é o que a gente comentou aqui, né? A Williams, ela usa o motor Mercedes. E esse teste é também para os pilotos entenderem o carro, entenderem o novo funcionamento, mas principalmente para testar a confiabilidade do motor. Então, de certa forma, a Williams está lá, porque o motor, né, está sendo testado. Eles não conseguiram levar o carro porque não conseguiram passar em todos os crash tests a tempo e preferiram focar ali todo no Bahrein, né, não fazer essa uma semana, correr demais com o desempenho e acabar se prejudicando para a primeira corrida, né? Eles tomaram essa decisão. James Vowles, inclusive, deu algumas entrevistas falando sobre isso, falando que o problema não é o peso do carro. E aí ele falou aqui, né, que sim, temos algumas tropas, algumas pessoas em campo que estão trabalhando lá, em Barcelona. Tirando umas fotos, vendo o que as outras equipes estão fazendo. Por que não, né? E ó, minha gente, para fechar aqui esse nosso boletim da quinta-feira, não foi só a Fórmula 1 que estava na pista hoje. MotoGP deu início também à temporada 2026 com o shakedown lá em Sepang, na Malásia, o shakedown que vai acontecer, né? Já rolou nessa quinta, tem mais sexta e sábado. Lembrando que no shakedown só podem participar 3 tipos de pilotos. Os novatos, então Diogo Moreira foi para a pista hoje e Toprak Razgatlioglu também. A Yamaha podia colocar os seus pilotos titulares, Quartararo, Rins e Jack Miller, mas nenhum dos 3 participou. E também todos os pilotos de teste das 5 montadoras. Então, dos 9 pilotos que foram à pista nessa quinta-feira lá na Malásia, Alex Espargaró foi o mais rápido com a Honda, Paul Espargaró em segundo, Dani Pedrosa em terceiro, então segundo e terceiro lugares para a KTM, Toprak foi o quarto e Diogo Moreira foi o oitavo. Lembrando, a gente vai continuar falando aí do shakedown aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, também no site, nas redes sociais. Fiquem de olho para não perder nada da cobertura, a melhor cobertura do mundo do esporte a motor. E com isso vamos chegando ao fim de mais um boletim. Amanhã estamos de volta com o último dia da pré-temporada da Fórmula 1. Olivia, muito obrigado. Obrigada, gente. Deixa só uma mensagem aqui que o Eric passou todos os dias e eu acho que é justo a gente terminar. Temos um vídeo fixado lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Para quem tiver dúvidas sobre o regulamento de 2026, a gente vai estar gravando uma série de vídeos aí, respondendo tudo, acabando com todas as dúvidas, pra gente começar a temporada bem, todo mundo saber de tudo. Ó, eu já tenho uma, como é que vocês fizeram o Eric gravar esse vídeo? Foi a ideia dele. Nossa senhora! Bastidores, foi a ideia do Eric. Por isso que caiu uma tempestade em São Paulo. Mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Amanhã a gente tá de volta. Valeu e até a próxima.